Olá, tudo bom, pessoal? Vamos aqui fazer mais uma aula, né? Aula 4. O primeiro bloco, são 3 blocos este ano, tá certo? Inclusive, hoje nós teremos uma prova facinha, avaliação, e os primeiros colocados serão bem-sucedidos, na soma das 3 provas, tá bom? Muito bem, vamos falar aqui sobre a teologia da missão nos escritos de Ellen Golden White, que é importante, tá certo? Vamos fazer aqui as primeiras leituras, como é que a Ellen White contribuiu aqui para a nossa igreja, né? Como a nossa igreja ela cresceu. Deixa eu colocar aqui, estava ali o. Olha só, que maravilha. Vamos à introdução. Isso aqui, ó, vai ter na prova, viu, pessoal? Vai ter na prova. Vamos fazer uma oração. Obrigado, Deus, obrigado por este momento. Que esta aula seja maravilhosa para o conhecimento da teologia da nossa igreja, em nome de Cristo Jesus. Então, tá aí, vai ter na prova, viu, gente? Essas perguntas aqui, ó. Pergunta não, essas afirmações em forma de pergunta. Nos escritos de Ellen Golden White, podemos encontrar pelo menos 3 dimensões teológicas da missão. Qual é a primeira dimensão? É a dimensão soteriológica, segunda dimensão escatológica e a terceira dimensão eclesiológica. Soteriológica está envolvida a salvação, pregar o evangelho para o nosso semelhante. Escatológica está envolvida a segunda vinda de Cristo. Cristo virá pela segunda vez. Então, é a parte escatológica, os eventos finais aqui deste mundo. E a terceira, eclesiológica, a administração da igreja, a funcionalidade da igreja, para que a igreja existe, tá bom? Então, a primeira aqui é a dimensão soteriológica da missão. O ser humano é responsável pela salvação dos outros. É isso que está escrito de acordo com Romanos capítulo 10, verso 13 ao 15. Eu e você, nós somos responsáveis pela salvação do nosso semelhante. Então, por isso que a salvação soteriológica apresentar para o nosso semelhante a salvação que vem por meio de uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nosso Senhor Jesus Cristo. O que mais diz aqui, ó? Testemunhos, volume 6, página 445, no comentário de Ellen White. O mundo parece, ou perdão, aqui ele escreveu errado. O mundo perece à miséria. E, no entanto, isto não chama a atenção nem sequer daqueles que dizem crer nas verdades mais sublimes dadas alguma vez aos mortais. Deus requer que seu povo seja uma mão ajudadora para alcançar aos que perecem, mas muitos se contentam sem fazer nada. Claro que isso aqui é algo generalizado, mas eu e você, nós nos importamos sim com a salvação das pessoas. Nós nos preocupamos com a salvação das pessoas, mas infelizmente tem gente que não está nem aí. Ah, estou na igreja, já tá bom. Vou na igreja no sábado. E não vamos dar estudo bíblico. Ah, o sol está quente. Bota estudo bíblico, minha cabeça está doendo. É como se não estivesse preocupado em prol da salvação do nosso semelhante. É, mas você, eu e a maior parte da igreja, sim, irmãos. A maior parte da igreja pensa em salvar pessoas, em levar pessoas a Cristo, os nossos amigos, nossos parentes. São muitas pessoas, tá bom? O que mais diz aqui do serviço cristão? Ó, Deus designou seus filhos para proporcionarem luz aos outros. E se deixarem de o fazer, e almas forem deixadas nas trevas do erro por sua falta em fazer aquilo que poderia ter feito se tivesse sido vivificados pelo Espírito Santo, serão então responsáveis a Deus. Está dizendo o seguinte:
Se a gente, de maneira voluntária, a gente tem a oportunidade de dar um estudo bíblico e a gente não dá o estudo bíblico, entendeu? É esse texto que ele está falando isso. Você tem a oportunidade de abrir a Bíblia para as pessoas, um estudo bíblico para as pessoas. A pessoa quer receber o estudo e você não dá o estudo, é esse que ele está falando aqui, esse texto aqui. Então, a dimensão soteriológica, nós temos o dever de ensinar essas informações para os nossos semelhantes, tá certo? A salvação pertence a Deus, mas se canaliza através do agente humano. É Deus quem salva, mas é através de mim e você que ele vai conduzir as pessoas à salvação, tá bom? Então tá aqui, ó, o livro Atos dos Apóstolos diz assim, ó, a humanidade, tirando sua eficiência de grande fonte da sabedoria, torna-se um instrumento, a agência operadora por meio do qual o evangelho exerce seu poder transformador sobre o espírito e o coração. Então, quando nós estamos disponíveis, Senhor, quero dar o estudo bíblico, quero visitar a pessoa, quero orar com a pessoa, o Espírito Santo vai conosco, com muito poder. Nós não vamos sós. Tá bom? Então, a primeira dimensão, a soteriológica, aquela da qual eu e você fazemos parte, pregar o Evangelho. Tem a missão escatológica, que é de advertir as pessoas relacionadas à segunda vinda de Jesus, ao fim do mundo, que a gente chama, não é? A vinda de Cristo condicionada ao cumprimento da missão da igreja. Em Mateus 24, verso 14, né? Ide, pregar o evangelho a todo mundo, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, a todas as nações, e então virá o fim, não é? Então aqui no comentário de Ellen White diz assim, ó, pelo fato da vinda de Cristo ter sido predita há tantos tempos atrás, alguns concluem que houve algum erro. Ela, ou seja, a segunda vinda, não será retardada para além do tempo que a mensagem foi levada a todas as nações, línguas e povos. Ou seja, por que Cristo não veio ainda? Porque ainda as pessoas do mundo todo não foram advertidas. Quando as pessoas do mundo todo forem advertidas, virá o fim. É o relógio de Deus. É o relógio de Deus. Certo? Não foi completado ainda a mensagem. Certo? Por isso que Cristo não veio ainda, tá ok? A vinda de Cristo pode ser atrasada. Aqui, ó. Se todo atalaia sobre os muros de Sião houvesse dado a trombeta, um sonido certo, o mundo haveria antes desta data ouvida a mensagem de advertência, né? A obra, porém, acha-se em atraso de anos. Enquanto os homens dormiram, Satanás marchou furtivamente sobre nós. Ou seja, houve uma estagnação, porque era para Cristo ter voltado. Mas, irmãos, olha, tudo tem um tempo certo. Olha, pense comigo, você que está ouvindo essa mensagem, assistindo esse vídeo. Se Jesus tivesse vindo na época de Guilherme Miller, 1844, eu e você teríamos nascido? Eu e você teríamos nascido? Não, nem eu e nem você teríamos nascido. Então, não é, era para eles anunciarem, pegar o evangelho, pregar para todo mundo, mas não conseguiram, não conseguiram. Até quando vai ser? Deus sabe. É o relógio de Deus. O que nós devemos ter consciência é que nós temos uma mensagem a falar para as pessoas e devemos viver essa mensagem. Nós nascemos neste mundo para dois objetivos. Primeiro objetivo, servir a Deus. Segundo objetivo, estão ligados com o primeiro, adorá-lo. Servi-lo e adorá-lo. Então nós temos que, enquanto vivermos neste mundo, servir a Deus e adorar a Ele. Toda honra e glórias ao Senhor. E aí nós estaremos pregando o Evangelho, porque senão a gente vai querer marcar data, fica frustrado que não deu certo. Isso aí, não, por isso que houve aquele desapontamento, né? Marcaram data,
E aí eles murcharam. Se ele tivesse aquela mesma força continuada, Cristo poderia ter vindo. Mas eu e você não teríamos sido abraçados pela mensagem, porque a gente não tinha nascido ainda, né? Então, Jesus que sabe de todas as pessoas, qual é o último bebê que vai nascer para receber a vida eterna. Tá certo? Nós temos que nos preocupar com a missão de pregar o Evangelho. A primeira é a soteriológica, depois a missão, deixa eu dar uma pescada aqui, escatológica, né? Claro, a segunda vida de Cristo. E a terceira missão é eclesiológica da igreja, tá bom? A missão eclesiológica é a missão da igreja, não somente de pregar, senão estabelecer igrejas em todas as partes. A missão da igreja é essa. Aqui na cidade de Luzilândia, são 5 igrejas, mas aqui na cabe mais igrejas ainda. Eu fui pastor lá na cidade de Agricolândia em 2010, já tinha 3 igrejas dentro da cidade, a cidade pequena, menor do que essa, menor do que Luzilândia. Eu, uma cidade pequenininha, 3 igrejas. Regeneração é uma cidade, eu diria que ela seja menor ou igual à Esperantina. Quantas igrejas tem em Regeneração? Quando eu fui pastor em 2010 e 2011, olha só, há 12 anos atrás, lá tinha 5 igrejas na cidade de Regeneração. Então, nossa igreja, ela existe para estabelecer novas igrejas, novos líderes, mais batismos, mais batismos, mais líderes, mais igrejas. E assim vai, crescendo, crescendo, crescendo. A obra de Deus. Nós não podemos parar a obra de Deus. Então tá aqui, ó. Para a prova, viu? Para a prova, daqui a pouquinho vai fazer essa pergunta aqui, ó. Um lugar após outro deve ser visitado, uma igreja após outra ser estabelecida. Os que se põem do lado da verdade devem ser organizados em igrejas. E então deve o ministro passar a outros campos igualmente importantes, né? Na verdade, nós como pastores, nós cuidamos das igrejas existentes e a gente planeja a criação de uma nova igreja em outro local. Que a criação de nova igreja, gente, envolve ter a direção, que vai ser o diretor, o tesoureiro, o secretário, com pelo menos umas 7, 8 pessoas experientes. Escola sabatina, música, quem vai pagar o aluguel, vai ser um local próprio, como é esse local, como é. Tudo é um estudo. Então a igreja vai crescendo, 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 tá certo? E para formar um novo grupo tem que ter pelo menos 15 pessoas ativas, pelo menos 15 pessoas. Então nosso dever é fundar novas igrejas, gente. Novas igrejas, tá certo? Novos territórios devem ser trabalhados por homens inspirados pelo Espírito Santo. Novas igrejas devem ser estabelecidas e novas congregações organizadas. Nesse tempo, deveria haver representantes da verdade em cada cidade e nas mais remotas partes da terra. Até nos povoados longe deve ter, como por exemplo lá no Lambedou, onde mora o irmão Bernardo. Lá no Lambedou, lá no rumo do extremo aqui em Luzilândia. A igreja deve estar lá nas extremidades mesmo, nos povoados, tá certo? Aqui, ó, para a prova, viu? Atenção, você que vai estar em primeiro lugar, não pode errar essa questão aqui, ó. Uma dupla missão que a igreja tem. Qual é? O koinonia e o querigma. Koinonia, comunhão, lembra de Atos capítulo 2, verso 40 e pouco? Eles tinham tudo em comum, koinonia, comunhão. E o querigma, proclamação, pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Koinonia, comunhão, querigma, pregação, proclamação do evangelho. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água da vida faz-se fonte da vida. O depositário torna-se doador. Está escrito isso no livro Desejado de Todas as Nações, página 174. Pense num livro gostoso para você ler. Esse é um livro maravilhoso, Desejar Todas as Nações. É lindo demais. Você vê Jesus fazendo os milagres deste livro.
Lindo, viu? Deus quer que seus filhos brilhem como luz no mundo. E enquanto desfrutam da comunhão com Deus, desejarão manter um intercâmbio com seus semelhantes, a fim de expressar por meio de palavras, atos e amor de Deus que anime seus corações. Então nós devemos motivar, incentivar uns aos outros. Tá bom, irmãos? Vamos para a conclusão aqui dessa parte aqui, ó. Há uma dimensão soteriológica, é a pregação do Evangelho, que eu e você devemos apresentar para o nosso irmão. Soteriologia, apresentar a salvação para o nosso semelhante. Há a dimensão escatológica, a nossa missão, anunciar que Jesus está voltando, pregar o Evangelho. São os eventos finais dos últimos dias, nas tragédias que acontecem, preparar a pessoa e nos preparar para Cristo voltar. Esse é a mensagem escatológica. E a mensagem eclesiológica é a igreja estar forte, sadia e crescer e surgir mais igrejas. Deus quer mais igrejas, mais igrejas, mais igrejas. Tá bom? A introdução aqui da filosofia de Ellen White, que essa aqui vai cair na prova também, que você vai fazer logo logo essa prova. Diz aqui, ó, diversidade de opiniões quanto ao que inclui a missão da igreja. Declaração de Donald McGavin. Então, o que é a filosofia? É uma diversidade de opiniões quanto ao que inclui a missão da igreja, né? É, qual é o papel da igreja adventista de acordo com Ellen White? Né? Na filosofia paulina diz assim, ó, o propósito constante e central da missão no mundo é ganhar homens e mulheres, tribos e nações para o Senhor Jesus Cristo, é multiplicar igrejas. Então, a filosofia de Paulo é ganhar homens, mulheres, jovens, crianças, tribos, nações, e multiplicar a igreja. A filosofia das cartas de Paulo é essa, crescimento de igreja. A filosofia paralela, certo? A missão do mundo é tão ampla como as necessidades físicas, mentais, sociais e espirituais do ser humano. Olha, as pessoas, sempre tem pessoas que vão precisar de roupas, sempre tem pessoas que vão precisar de ajuda para comprar alimento, sempre tem pessoas que vão ter dificuldade de arrumar emprego, então nós temos que sempre ajudar. Essa é a filosofia paralela. Então, tem a filosofia principal, além de ajudar nesses itens, ajudar na salvação das pessoas. Tá certo? E a filosofia temporal, eterna, trabalhar simultaneamente pela evangelização do mundo e viver uma vida cristã no mundo necessitado. Ou seja, nós vivemos neste mundo, devemos trabalhar para ganhar nossa subsistência, ter uma vida digna e ajudar o nosso semelhante. Isso aí é que está falando da filosofia temporal eterna. Tá certo? É o nosso estilo de vida, está aqui. E a última parte aqui, para nós encerrarmos nossa aula com 20 minutos. O propósito dominante da missão nos escritos de Ellen White. Aqui vai ter na provinha, viu, irmão? Pastor, que prova é essa? Prova no dia 11 de maio de 2024. Se você perdeu, se prepare para a próxima. Porque essa prova, a primeira, que são três, é no dia 11 de maio, daqui a pouquinho, viu? Às 3h40 da tarde. Tá bom? Então está aqui, ó. O ponto focal da missão, salvar almas. Qual é o ponto focal da missão, irmão? Salvar almas. Vocês lembram que tinha um slogan aqui nas camisetas jovens, né? Antigamente tinha um slogan, desbravador, salvar do pecado, guiar no serviço. Né? Então é isso aqui, ó, salvar almas. A Igreja de Cristo é o agente designado por Deus para a salvação dos homens. Tá bom? A igreja existe para a salvação dos homens. Sua missão é levar o evangelho ao mundo. Se os seguidores de Cristo estivessem sempre alerta ao chamado do dever, milhares estariam proclamando o evangelho em países gentios onde só existe um. Ou seja, aonde só tem uma pessoa, se todos se fortalecessem, a pregação do evangelho já tinha chegado no mundo todo. E a gente já tinha nascido, né? Para voltar àquela crise de identidade, se Cristo tivesse voltado em 1844, você não tinha nascido, não ia para o céu, né? A missão da igreja de Cristo é salvar os pecadores que estão a perecer.
é divulgar o amor de Deus aos homens, conquistando-os para Cristo pela eficácia daquele amor. É apresentar a salvação por meio de Cristo. Tá bom? Estamos encerrando essa aula aqui. Aula especial do bloco 2, do bloco 1, perdão. Seja feliz. Nós estudamos sobre a missão da igreja salvar, estudamos sobre os pilares da salvação, que é Cristo, claro, né? Aí tem a proclamação, que é o querigma, e tem também a parte de, cadê? Koinonia, comunhão, certo? Estudamos sobre exatamente a missão da igreja eclesiológica, estudamos sobre a parte da missão da igreja, além de eclesiológica, soteriológica, de salvação, certo? E escatológica, que é dos últimos dias. Tá bom? Deus abençoe todos, a paz do Senhor.